Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? 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 Nós aqui, irmãos, nós ministramos por 4 semanas acerca da maldição, e podemos discorrer sobre o que é a maldição, os conceitos que formamos a partir de várias palavras que apontavam, que designavam um certo sentido da maldição. Falamos a ideia da autoria da maldição e qual o propósito de se haver maldição. Nós focamos cerca de 13 sintomas de maldição. Trabalhamos também com 11 causas de maldição. E oramos a esse respeito uma oração já formulada que trabalha contra situações que caracterizam estados de maldição. E hoje nós, dando prosseguimento nessa visão ministerial, nós gostaríamos de estar focando acerca de libertação, porque é muito importante que tenhamos a compreensão do que seja realmente o processo de libertação, porque muitas vezes existem visões equivocadas ou incompletas acerca do que seja libertação. Por exemplo, é muito comum, quando se fala em libertação, pessoas podem visualizar, podem imaginar a figura de uma pessoa recebendo doação e manifestando ali um ou mais espíritos, demônios, e esses espíritos sendo expulsos pela palavra. Esse ato de expulsar demônios não é a libertação propriamente dita. Uma outra situação que encontramos quando se fala em libertação é porque é uma área muito sensível a enganos e a vaidades de ordem pessoal, no sentido de pessoas, querendo ou não, acabarem roubando a glória de Deus, atraindo a glória de Deus para si mesmos, por causa, digamos, do prestígio adquirido, porque realmente acontecem coisas sobrenaturais, e essas pessoas, elas podem ter a tendência de colocar aquele que realiza a libertação, aquele que expulsa demônios, no pedestal, como se fosse alguém superior a outros, como se fosse alguém poderoso. Quando na verdade o que existe em cada pregador e em cada pessoa que tem um ministério de libertação é a necessidade de humildade, a necessidade de manter uma dependência de Deus, e isso para que o potencial do ministério de libertação não se volte contra a própria pessoa, através de arrogância, através de orgulho,
pecados. Então, vamos entender que aquele que realiza a libertação deve fazer isso debaixo da cobertura do Senhor nosso Deus, em uma postura, em uma posição de humildade, reconhecendo que o que está sendo feito deve-se ao Senhor Deus, ao Espírito de Deus, e não há força pessoal. Aquilo que é aplicado é apenas o exercício da palavra de Deus sendo ministrada ali, e a obra, o resultado que se adquire é dado por Deus e não pela própria pessoa. Mas vamos entender também que a expulsão de demônios, eu disse que não é libertação. Mas como não? Expulsão de demônios está ligada a uma fase inicial do contato com alguém com o Evangelho de Jesus, ou seja, faz muito mais parte do ministério evangelístico do que propriamente do ministério de libertação. Como assim? Se nós observarmos, devemos atentar para isso. Quando alguém entra em contato com o Evangelho de Jesus, ele ouve a pregação, e normalmente existem duas situações que podem ocorrer, e a necessidade de se orar por cura daquela pessoa que está enferma, ou também orar expulsando espíritos que têm agido naquela vida. Então, a cura de enfermos, a expulsão de demônios e a pregação ao incrédulo são partes, fazem parte do ministério de evangelismo. O versículo que nós lemos, nós encontramos aqui uma porta de entrada para aprofundarmos no sentido real de libertação. Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai por terrenos secos, áreas espirituais, em busca de descanso, de repouso. Significa dizer que ele está sendo atormentado, ele não está feliz ali, e nessa busca ele não encontra o resultado que espera. Então a tendência desse espírito é voltar a verificar a situação daquela casa, daquele corpo, e encontrando aquele corpo limpo, porque os espíritos foram retirados pela expulsão, ele volta, mas ele não volta sozinho. A Escritura diz que outros 7 espíritos são chamados por ele, e os 8 vêm habitar naquela casa, e o estado, a situação, os problemas, as dificuldades daquela pessoa vão ser piores, bem piores do que o primeiro estado. Ora, se o espírito está fazendo horrores, multiplique isso por 8, ou até por mais, porque aqueles espíritos que foram chamados, na verdade, são até piores do que o primeiro. Então, vamos atentar para o seguinte: se alguém expulsa um espírito, e não há um compromisso nesse ato de expulsão, em se ter uma continuidade no tratamento dessa pessoa, se essa pessoa não receber uma assistência espiritual, então nós podemos entender e classificar como um ato até de irresponsabilidade daquele que realiza essa expulsão. Porque sabendo da Escritura Sagrada, sabendo que ela se cumpre, começamos a entender a necessidade de um trabalho mais profundo.
E o que seria esse trabalho mais profundo que vai caracterizar a libertação? Retirar o direito legal adquirido por espíritos, retirar as causas que permitiram o alojamento espiritual daqueles demônios. Porque eu costumo comparar isso como aqueles pássaros que estão sobre uma árvore frutífera, e você quer sair daqueles pássaros, então você chega e sacode aquela árvore, e com o movimento aqueles pássaros eles vão sair, mas você também vai sair de perto da árvore, você não vai ficar ali o tempo todo. E quando você se afasta e os galhos voltam a ficar imóveis, os pássaros voltam. Isso é mais ou menos assim que entendemos a chamada expulsão de demônios. Se não houver um trabalho posterior, se não houver uma sequência de acompanhamento espiritual, se não houver um suporte para que aquela pessoa possa realmente encaminhar-se dentro da palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, aprendendo a obediência a Deus. Então vamos entender a libertação como um processo, uma caminhada que vem como consequência da salvação. Então a libertação, nós podemos dizer que a libertação é para os salvos. Libertação é para as pessoas que recebem Jesus Cristo. É algo assim, queridos. Chega uma pessoa aqui, ela está embriagada, ela começa a falar, orar por essa pessoa não vai resolver o problema dela. Pode se expulsar os demônios, pode manifestar, ele vai embora. Se não houver essa sequência, esse acompanhamento, e principalmente se essa pessoa não tiver no coração dela e na mente dela um forte desejo de transformação interior, não vai resolver nada. E aquilo que é feito simplesmente constitui-se uma responsabilidade. Porque podemos estar, ao invés de conduzir a pessoa à libertação, podemos estar traindo mais demônios sobre a vida dela. A libertação vai viabilizar uma vida espiritual desimpedida, desobstruída. E toda real conversão, a fase inicial da conversão de alguém, é um período normalmente que requer muitos cuidados. Porque esses espíritos que de alguma forma ganharam legitimidade, ganharam direito adquirido, eles acreditam-se donos daquela pessoa e não vão desistir facilmente. Mas então temos que entender e descobrir qual o lugar de pouso. E como o pássaro no seu voo, como a andorinha no seu olhar, assim também a maldição sem causa não encontra pouso. Então aquele pecado, e o pecado como um alvo não acertado, o alvo dado por Deus, aquela ação pecaminosa, seja a nível pessoal, ou até mesmo em termos familiares, ou o pecado que alcançam territórios e pessoas dentro desse território estão debaixo das consequências desse pecado. Esse lugar de pouso precisa ser desinstalado. Caso contrário, assim como aqueles pássaros que voltam para a árvore, esses espíritos também voltam, porque se acham no direito, como se aquele corpo, aquela alma, fosse propriedade deles. É que a gente está compreendendo? A destruição do lugar de pouso
consiste em uma das etapas de se libertar. A viabilização de uma vida liberta, onde haja liberdade, paz de espírito, onde aquele que é salvo por Cristo Jesus realmente inicia uma nova história, uma caminhada com o Senhor. E não adianta ficar enxotando demônios se isso não vier acompanhado de um trabalho sério, de uma estrutura espiritual que acompanhe e que auxilie no desenvolvimento dessa pessoa. E aí nós temos o que podemos chamar de libertação. Libertação lida com sintomas reais e significativos. Como assim? Se vamos tratar com alguém, e é muito importante, olha, Deus diz que uma só alma salva vale mais do que todo mundo. Então, é precioso demais para Deus uma pessoa. E se o Senhor nos chama para tratar com alguém, então devemos fazer isso direito, em obediência à palavra do Senhor. Tem que haver uma dedicação, tem que haver cuidado. E cada sintoma de pecado, de maldição, ou da presença de espíritos, isso deve ser discernido, deve ser compreendido espiritualmente. Porque a libertação correta vai saber lidar com sintomas, vai saber ler os sintomas presentes, para considerar aquilo que é real e aquilo que é irreal, imaginário. Tem sintoma falso? Claro que tem. O próprio diabo e os demônios, na medida que eles perceberam o confronto, quando eles viram que tem um embate, uma guerra instalada em alguém, eles próprios podem despistar. E são inteligentes. Daí a necessidade de ouvirmos a pessoa e ouvirmos a Deus sobre a pessoa. Quando nós temos um certo conhecimento, corre-se o risco de dar a solução, apresentar um diagnóstico rápido demais, não ouvir corretamente aquilo que a pessoa tem a dizer. E muitas vezes cometemos esses erros. Mas é necessário esgotar a pessoa dela. Tem que pôr tudo para fora. E depois aconselhar. Porque aquele que exerce a libertação não pode ser surdo. Tem que ouvir bem. E tem que ouvir o que a pessoa fala, e tem que ouvir o que a pessoa não fala, mas que o Espírito mostra. Quando não ouvimos bem a pessoa, vamos ter dificuldades de ouvir o Espírito Santo sobre a pessoa. Então, vamos entender que temos que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, vamos colocar dois cuidados quando nós estamos tratando sobre libertação. Primeiro, cuidado com o misticismo. O que tem de histórias no folclore, no meio evangélico, de situações bizarras, acerca de momentos de expulsão de demônios, estão escritos em algum lugar, estão escritos em algum lugar. Mas em situações de fantasias espirituais, de pessoas que ampliam aquela experiência, aconteceu assim, e quando vai contar, fica desse tamanho, criando situações irreais, ou crenças completamente sem fundamento. Exemplo, muitos anos atrás, muitos mesmo, nós estávamos orando em uma casa,
Aí um irmãozinho, muito sincero, muito zeloso, mas sem entendimento, ele estava orando conosco. E quando nós fomos orar, ele pediu a dona da casa para sair da porta. Só não fica na porta não. Aí eu obedeci, prestei atenção no que ele ia dizer. A senhora não fica na porta, porque quando o demônio sair, você só fica na porta de pé. Deixa a porta livre de passar. Estão entendendo, queridos? São pequenas situações, até engraçadas, né, muitas vezes, mas que carece de um fundamento, carece de um entendimento mais profundo do que diz respeito à libertação. E somente com entendimento, por isso estou trazendo essa palavra, igreja. Talvez alguns de vocês possam se tornar libertadores do futuro. Possam se tornar pessoas que vão exercer um processo de libertação na vida de alguém ou de várias pessoas. Pode ser que vocês mesmos tenham necessidade de libertação e não podemos pensar em libertação apenas como algo para incrédulos. Na verdade, já disse que não é para incrédulo. É para quem decide seguir, servir, amar e adorar o Senhor. Outro cuidado que deve ter, além do misticismo, devemos ter cuidado com extremismos. Muitas pessoas acabam depreciando o processo de libertação e de batalha espiritual, até mesmo porque, conforme eu já disse, situações que mistificam esse trabalho espiritual, essa atividade, essa disciplina espiritual, acabam havendo muitos abusos, acabam acontecendo situações que necessitam do amparo e da presença do Espírito de Deus. E por outro lado, existe muitas vezes uma corrente de pensamento, de raciocínio, que acaba rejeitando todo e qualquer processo de libertação e até, de alguma maneira, até chincalhando, até zombando do processo de libertação, em função dos exageros, em função do misticismo desavisado. E nós devemos buscar o equilíbrio da palavra de Deus para tratarmos corretamente, a fim de termos os resultados que Deus deseja dar às pessoas, para que a igreja do Senhor se encha, mas de pessoas que realmente alcancem Deus. É triste, queridos, muitos ministérios, muitas igrejas, onde muitas e muitas pessoas atravessam anos a fio e não são nem estão libertas, e acabam usando a igreja como muleta para explorar as suas dores, mas não se libertam das suas dores, dos seus sofrimentos, e Satanás mantém áreas da vida dessas pessoas escravizadas. Não se assuste com isso. Podemos citar, por exemplo, a história que eu bem curvada, sendo filha de Abraão. Jesus, quando ela teve um encontro com Jesus, havia 18 anos que ela estava com um problema nas costas. E Jesus disse que ela estava 18 anos escravizada a Satanás, mesmo sendo filha de Abraão, mesmo sendo membro do povo de Deus. E nós sabemos que, pelas experiências, que muitas pessoas batizadas, membros de igreja, estão também escravizadas, algumas áreas das suas vidas carecendo de libertação disso. Então nós temos que, pela palavra de Deus, encontrar a resposta do Senhor de como se processa essa libertação, como trazer essa cura. Isso requer o discernimento. Deus, Ele nos dá a capacidade de separar o que é dele, o que não pertence a Ele, que é da carne, que é do pensamento humano, e também para entender o que é diabólico, o que é de demônios. Mas devemos nós, se queremos lidar com a libertação,
seja para aprofundarmos, e se esse tema atrai, queremos aprofundar, no sentido de exercermos plenamente esse ministério, ou se mesmo entendemos que necessitamos de libertação, porque nós oramos acerca de maldições, e devemos entender que não é a repetição de uma oração que vai resolver todo o problema. Quando fala-se em repetir, nós olhamos para a Escritura e assim, podemos contestar, mas Jesus disse que para não fazermos advãs repetições. Acontece que quando oramos a palavra de Deus, nós repetimos e isso não é vão. E aí sim, há eficácia. Só que é guerra. E uma guerra é feita por batalhas. Até que a última batalha esteja vencida numa situação. A guerra não está vencida. Então, devemos entender que podemos orar várias vezes sobre o mesmo assunto. Bater, bater, e a porta se abrirá. É isso? Então temos que bater até que a porta se abra. E pode ser que a porta não se abra na primeira batida, na segunda ou na terceira, mas devemos insistir até que a porta se abra, porque esse é o conselho de Deus para nós. Então vamos entender que para recebermos libertação, as raízes de situações de pecado precisam ser alcançadas e arrancadas. E para se fazer isso, queridos, o elemento espiritual que vai tratar de raízes pecaminosas, raiz de iniquidade, pecados estabelecidos, é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus Cristo colocado na oração de forma pessoal ou intercessória, é que vai trazer a resposta de cura espiritual e de libertação. Então, como aplicar o sacrifício de Jesus com eficácia nos pecados e nas iniquidades? Pelo aspecto é buscar o discernimento de Deus. Não adianta termos soluções prontas, é preciso orar a respeito, é preciso. E quando nós oramos, nós fazemos uma junção, fazemos uma fusão entre a nossa alma, o nosso espírito e Deus. Então, quando oramos, podemos receber de Deus o que Ele tem. E quando nós colocamos aquela necessidade a favor da vida de alguém, o Senhor vai trazer entendimento, vai trazer revelação. Então, e essa revelação de Deus na oração, ela virá por meio de observação também. Deus pode fazer a revelação quando você ora, e você pode receber pela observação. Você está tratando com a pessoa, aquilo que ela fala, você vai entender até se ela está sendo sincera, verdadeira ou não, ou se está tentando enganar. O diabo pode usar a pessoa para envolver você, para fazer com que você não encontre as verdadeiras causas. E você precisa pensar. Observar, presta atenção, um sintoma claro de maldição e percorrer o caminho do sintoma até a causa. E somente dessa forma a gente vai conseguir resolver situações espirituais ainda não resolvidas e que têm produzido efeito destrutivo em nossas vidas. Para anular, para neutralizar essa respectiva, essa possível legalidade que foi dada a demônios, desalojando e impedindo novas interferências desses espíritos, novas influências, retirando esse lugar de pouso, esse ninho, desfazendo esse ninho. É dessa forma que a gente vai alcançar as raízes de iniquidade
aplicar o sacrifício de Jesus por meio de oração, para que o Senhor derrame o sangue dele sobre aquela situação, através de arrependimento e renúncia. Tem que renunciar. Pactos de sangue precisam de arrependimento e de renúncia. Concordância com o amor, ou a prática do amor, precisa de arrependimento e de renúncia. Situações em que sangue foram derramados em consagração a altares precisam de arrependimento e de oração de renúncia. Parece um pouco complicado, mas se eu tenho feito isso, se buscarmos o passado, mapeando situações de vida da pessoa, a partir dos sintomas apresentados, levando a pessoa a compreender as confissões necessárias. Aonde estão os sintomas do comportamento? Comportamento, sim. O comportamento pecaminoso é um sintoma, além de ser pecado, porque eu posso, presta atenção, eu posso endossar, eu posso concordar, ainda que de forma inconsciente, mas eu posso aceitar uma situação de pecado praticada pelos meus pais e repetir esses mesmos pecados. É o que nós mais vemos. O pecado do pai, se não for confessado, ele vai se repetir na vida do filho. E uma vez que o filho aceitou o mesmo estado de pecado, vai haver um desdobramento, efeito cascata, pegando geração após geração. Então entenda você que nós estamos tratando de algo muito sério, profundo, a fim de sarar a igreja, a fim de curar vidas e famílias. No sentimento também estão sintomas. A pessoa sente, e o sentimento vai levar a uma atitude, a uma ação. Nos pensamentos. Por que Satanás e demônios bombardeiam a mente das pessoas com pensamentos iníquos ligados às áreas da vida dela? Para que as brechas sejam abertas. Se a brecha está aberta, ele entra por essas brechas e vai construir um ninho ali. Se houve uma rejeição, uma renúncia de pecados, e houve uma rejeição à ação de espíritos, o diabo anda ao derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando quem possa pagar. E fica batendo, até que a porta se abre e ele entra novamente. Até quando? Enquanto você existir. Ele não desiste de você. Isso é uma péssima notícia, mas é uma boa notícia também, que Deus também não desiste de você. E a questão é que, uma vez que você faz a opção por Deus, precisa trilhar os caminhos de Deus. E não há mágica, não é algo instantâneo, não é algo indolor, muitas vezes traz dores, mas é o que temos para essa vida. Nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então temos que estar com aquele que venceu o mundo, para que a vitória de
a nossa vitória. E certamente, queridos, guiados pelo discernimento do Espírito de Deus, nós vamos até a cruz de Cristo. E é a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, que virá sobre nossa vida para trazer completa libertação. Nós devemos entender que até chegarmos lá nessa completa libertação, é um caminho que deve ser percorrido. Se ficarmos sentados à beira do caminho, como sugeriu Leózio Carlos em 1969, é uma criança, tá, gente? Não era muito interessante. Não venceremos, nem para essa vida, nem para a eternidade. Então, o convite para você é um convite de luta, para que possamos receber a libertação. Temos que entender que precisamos confessar. Não há liberdade sem confissão. Não há libertação espiritual sem confissão de pecados. Não basta sair gritando repetidamente, expulsando o demônio, quebrando maldição. Pessoas devem usar o nome de Jesus, é bíblico. Mas quem tem, presta atenção, quem tem o direito, quem tem legitimidade, legalidade de usar o nome de Jesus são pessoas, não que possuam títulos, não é porque é pastor, porque é bispo, porque é não sei o quê. São pessoas, as que têm direito de usar o nome de Jesus, são pessoas que têm a experiência do sangue de Jesus nas suas vidas. Por isso que o nome de Jesus não funciona algumas vezes, em alguns atos. Não é porque o demônio não respeita, mas Paulo eu conheço, e eu sei bem quem é Jesus. Mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês? Queridos, precisamos ser conhecidos pelos demônios. Não, precisamos que os demônios nos conheçam, saibam quem somos nós em Cristo Jesus. Mas antes que eles saibam, nós precisamos saber primeiro quem somos nós em Jesus Cristo. Se nós não soubermos quem nós somos em Jesus, demônio algum vai saber. Então, para ter libertação, tem que ter arrependimento. O coração precisa quebrantar. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso entender que aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu estou fazendo, não agrada a Deus. Então, Deus, eu não tenho forças, nem forças para sair disso eu tenho. Mas você não tem. Clamar o perdão do Senhor e o fortalecimento espiritual. Me fortaleça. Eu não tenho nada, não sou nada, não posso nada, mas eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio que Jesus é Deus. E a minha vida está nas suas mãos. Eu me entrego a Ti. Mas tem que ser feito verdadeiramente. Não pode pegar a vida para Jesus aqui e sair pecando. Precisa obedecer a Deus e a sua palavra. Essa palavra tem que ser vida. Aí, querido, tem que sair da prostituição. Aí tem que sair de adultérios, de pecados, todos os pecados de ordem sexual que estejam na sua vida. Tem que sair do engano. Tem que parar com as mentirinhas bobas e brancas que afetam o teu relacionamento com Jesus. Tem que sair de todo e qualquer tipo de pecado que é transgressão. Você tem consciência como cristão de que é pecado, e por fraqueza pratica, por falta de temor de Deus. Para que demônios sejam desalojados, não pode fazer qualquer coisa, né? Um parênteses.
Pastor, para mim, o que foi? Eu estou muito endividado, eu não consigo sair dessa vida, é muita dívida, é conta sobre conta, eu não consigo, eu estou sempre comprando, só aumentando minhas contas. Eu parar de comprar, pagar as contas. Aí eu, então vamos lá. Aí começou, aí em nome de Jesus, né? Demônio, você não pode ficar aqui, desaloja, e casa Bahia. Sem graça, não? Muito sem graça. Eu estou dizendo, não, tá bom, vamos lá. Volta aqui, queridos. Foi só intervalo. Já voltamos. Para que demônios desalojem, é necessário uma responsabilidade daquele que trabalha com alguém para ser liberto. Também é necessário uma vontade, um desejo ardente daquele que reconhece que eu preciso de libertação, de se submeter à obediência a Deus, à palavra de Deus, e aquele que está exercendo libertação na sua vida. Se não tiver isso, é impossível que haja libertação. Aliás, se alguém não está disposto a obedecer, o processo de libertação acaba. É perder tempo. E muitas pessoas começam muito bem, vão na primeira reunião, na segunda, aconteceu alguma coisinha lá, na terceira, na quarta, esqueceu, que acabou. E vão para o mundo. As armas espirituais, vamos orar daqui a pouquinho. As armas espirituais que nós temos, que são dadas por Deus para recebermos libertação, ou para exercermos libertação, é a palavra de Deus, a sempre infalível palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo, que deve ser aplicado em todas as situações, e o nome poderoso de Jesus Cristo. Agora, o poder do sangue de Jesus só vai se concretizar se houver arrependimento e confissão, que seja motivado pela direção do Espírito de Deus. É Ele que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Porque se não tiver isso, vamos fazer igual aqueles 7 filhos do céu. Em nome de Jesus, aqui para o prego, estou junto se sai do Senhor. Filhos de sacerdote, mas foram envergonhados, porque não tinham o poder do sangue. É o sangue de Jesus Cristo que tem o poder de redimir, de justificar e de cancelar toda a legalidade demoníaca. Vou repetir. Somente o poder do sangue de Jesus Cristo é que pode cancelar toda a legalidade dada a demônios pelos pecados e pelas iniquidades praticadas por nós e nossos pais. Temos que continuar. Temos que continuar buscando entendimento espiritual. Temos que tomar posse das verdades bíblicas e aplicá-las para que o efeito possa acontecer e a libertação venha. Ela vai acontecer. Haveria ainda muita coisa para dizer, mas eu creio que até aqui eu creio que é suficiente por hoje. Mas vamos avançar. Nós temos aprofundado isso que eu estou mencionando hoje, nós temos aprofundado isso nos nossos seminários. É também um convite para que você possa um dia fazer parte de um deles e continuar a sua busca espiritual, para que a obra aconteça em você e nos seus descendentes. Sabe uma coisa que eu tenho encontrado muito? E vou revelar isso a vocês. Pessoas, quando percebem que os seus pecados prejudicam espiritualmente, emocionalmente, materialmente, fisicamente os seus filhos, eles se quebrantam. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero que eles sofram aquilo que eu sofri.
Então, queridos, é hora de neutralizar. É hora de comprar essa guerra. Porque não existe, deixa eu dizer para você, sabe aquela história assim, o cara está se acabando, está se arrebentando, aí as pessoas estão tadinho. Não faz mal para ninguém não, só é mesmo. Não é não. Ele faz parte de um processo que muitas pessoas estão sofrendo e vai trazer maior sofrimento se ele não encontrar Jesus Cristo e a palavra de Deus. Ele está sofrendo e vai fazer sofrer. Como peça de uma engrenagem. Mas que não seja assim conosco, porque nós temos descoberto a palavra de Deus, e o convite é aprofunde essa palavra. Nós vamos orar agora, terça que nós continuamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Em nome de Jesus.